Olá pessoal, eu sou o professor Rocha, professor de Geografia, e você está na Rede Enem em busca de conhecimento. O nosso tema hoje é um tema muito importante. Hoje nós vamos falar de um assunto que costuma cair muito nas provas de Geografia e nas provas de Matemática. É isso mesmo, meu parceirinho, minha parceira. Geografia na prova de Matemática é o que mais tem. Inclusive na prova do Enem do ano passado. Nós vamos falar hoje sobre cartografia. Esse é o nosso tema. A cartografia como sendo uma parte da geografia que está em todas as outras áreas, inclusive na área de exatas. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é cartografia. A definição de cartografia é muito simples. Cartografia é a ciência responsável pela representação da superfície da Terra. É a ciência que representa a Terra. Então, a ciência que representa a Terra, a gente chama essa ciência de cartografia. Então, cartografia é a ciência responsável pela representação da Terra. E a gente já vai começando a fazer uma afirmação aqui para que você no Enem não tenha dúvida. Ainda hoje, em século XXI, em 2019, não existe uma forma perfeita de representar a Terra. Apesar de todo o desenvolvimento técnico-científico dessa era da globalização, dessa era da mundialização, dessa era de imagens, né? Imagens até de satélites, ainda não temos uma forma perfeita de representar a Terra. Então, logo de cara, você já pode eliminar essa opção, que certamente virá no Enem, se o assunto questionado for cartografia, que existe uma forma perfeita de representar a Terra. Então, não existe forma perfeita de representar a Terra. Cartografia é tão importante para o mundo, porque você sabia que o homem aprendeu a desenhar mapas antes dele aprender a escrever? Antes da escrita, a gente já tem exemplos de pinturas rupestres nas cavernas da França, de mapas que delineavam rotas de caça, locais com água, outros acampamentos que poderia seguir, rotas que acompanhavam rebanhos. Então, cartografia, ela está presente na vida do homem desde que o homem se organizou em sociedade. Nós temos então, e outra coisa que a gente tem que entender antes da gente começar a falar de cartografia, cartografia também é uma questão muito geopolítica. Cartografia é uma ciência que representa também um instrumento de dominação. Como assim, Rocha? Como que cartografia é um instrumento de dominação? É muito simples. Cartografia e a geografia em si serve antes de mais nada para fazer a guerra. Como é que eu faço a guerra? Principalmente a disputa por territórios. Eu tenho que conhecer o território inimigo para poder fazer a guerra. Muitas batalhas históricas na qual não se conhecia o território inimigo, mesmo com força superior, foram derrotadas. Que diga Napoleão na antiga Rússia, ou o próprio Hitler na Segunda Guerra Mundial, na antiga também União Soviética, né? Então, aí a gente tem que entender que cartografia é um instrumento de dominação. Hoje, a cartografia de hoje é diferente da cartografia de antigamente. Ela nasceu, nós já temos dados aí, ó, temos imagens, por exemplo, de mapas antigos que datam lá da Mesopotâmia, há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Mapinha aí parece até um mapinha dos Flintstones, né? É um mapa talhado em pedra. O pessoal não tinha nem inventado o papel ainda, o homem já estava fazendo mapa talhado em pedra. A cartografia ela é muito importante como ciência para o mundo. E como é que eu
imploro geopoliticamente a cartografia. A cartografia é sinônimo de conhecimento, e conhecimento é instrumento de dominação. Então, antigamente, até lá por volta do século XVI, quando a gente vai ter os primeiros mapas muito próximos da realidade mundial, a gente vai ter lá naquele período, o cartógrafo, ele utilizava basicamente de poucos instrumentos. Então, naquela época, eu poderia dizer que a cartografia era uma arte. O mapa, ele representa uma visão de mundo de quem o elabora. O mapa, ele é como um texto de língua portuguesa. Quando você vai ler um texto de alguém, um artigo de opinião, essa leitura deixa transparecer a visão de mundo desse autor. Ele deixa transparecer a ideologia desse autor, desse texto. O mapa também é a mesma coisa. O mapa, ele é influenciado e ele repassa a visão de mundo de quem o fez. Portanto, se você pegar, por exemplo, mapas da Idade Moderna, antes das grandes navegações, né? Se bem que antes das grandes navegações ainda tem lá o final da Idade Média, eu vou pegar esses mapas traziam detalhados nos oceanos, lugares onde os navegantes poderiam encontrar sereias, monstros marinhos e demônios. Esta era a visão do cartógrafo daquela época. Era a visão de mundo que ele tinha. Assim sendo, e hoje? Hoje, o mapa, ele é fruto do desenvolvimento tecnológico. Nós temos até cursos superiores, cursos de formação superior, que ensinam a interpretar imagens, né? Então, cursos de geoprocessamento, né? Cursos de imagens, cursos de imagens de satélite. Então, a gente tem tudo isso nos dias atuais. E aquele país que dispõe de mais tecnologia, dispõe de mais conhecimento. É como olhar por cima do muro do vizinho, né? Todos aqui têm no seu celular os localizadores, a localização, tem o GPS. Você entra por uma conta no Google, você acessa o Google Earth, né? Tudo isso aí está diretamente relacionado à questão da cartografia. E geopoliticamente, como é que eu posso dizer que a cartografia influencia no mundo? Geopoliticamente, eu tenho que entender que a cartografia hoje é um instrumento de dominação, porque as principais potências, sobretudo as potências militares, dispõem de centenas, milhares de satélites artificiais em volta da órbita da Terra, emitindo a todo momento imagens da superfície da Terra. Então, no caso de uma guerra entre Estados Unidos e um outro país periférico que seja, suponhamos uma guerra entre Estados Unidos e Venezuela, que Deus o livre disso acontecer, mas nessa guerra a Venezuela está inclusive agora, nesse exato momento, está constantemente sendo monitorada pelas imagens de satélite. Na nossa vizinha aqui, o país Colômbia, tinha, hoje ele já não é forte assim, um grupo de guerrilheiros que tentavam tomar o poder à força e implantar um governo marxista chamado FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. A FARC, ela fazia atentado contra o povo colombiano e contra o governo colombiano. O exército da FARC se refugiava debaixo do tapete verde da copa das árvores da floresta amazônica. Hoje, as imagens de satélite conseguem captar a superfície da Terra apenas com o calor dos corpos na superfície.
As imagens de satélites conseguem fazer prospecção de minério. As imagens de satélite conseguem dar dados para que a ciência possa fazer a previsão do tempo. As imagens de satélite mostram deslocamento de tropas, grande concentração de pessoas. Voltando ao exemplo da Farc, a Farc foi praticamente derrotada pelo governo colombiano depois de um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos. Então aí o exército rebelde tinha os seus acampamentos que antes eram secretos, revelados com mais facilidade. Imagine isso numa guerra, gente. Numa guerra hoje, você vê, por exemplo, o uso dos drones. Nos atentados, nos contra-atentados, as armas americanas e russas que monitoram o mundo inteiro, os drones dos Estados Unidos, hoje as maiores armas dos norte-americanos não são mais pilotadas por pessoas. Isso tudo não tem como entender isso tudo sem passar por essa ciência, cartografia. Então, cartografia é a ciência responsável pela representação da Terra, mas antes de mais nada é um instrumento de dominação. E contextualizando esse instrumento de dominação, também por causa disso, o Brasil é muito cobiçado pelos Estados Unidos, principalmente em um lugar que vocês veem constantemente falar aí, a base de Alcântara, no Maranhão. É uma base nacional que foi criada para lançamento de foguetes. E, como o seu próprio professor de física já disse, não existe melhor lugar para lançar foguete do que a linha do Equador. É um ponto onde a Terra gira com muito mais rapidez. 40.076 quilômetros em 24 horas. Então, aí é a base principal para lançamentos de satélites, de foguetes, de naves espaciais. E isso não deixa de passar também pela cartografia. Então, primeira coisa a se entender não existe uma forma perfeita de representação. E segundo, além de não existir uma forma perfeita de representação, cartografia não é só a ciência que elabora mapa ou qualquer outro tipo de representação da superfície da Terra. Cartografia também é um instrumento de dominação. Bom, assim sendo, a gente vai passar aqui um pouco à frente, olha aqui. A representação da superfície da Terra, ou qualquer tipo de representação, a mais comum é o mapa que a gente fala. Então, a representação da superfície da Terra tem que ter, o Enem já cobrou isso aí, em outras provas do Enem passado, praticamente desqualificando não sei o texto por completo, mas basicamente o Enem trouxe um texto sobre um cartógrafo e perguntou quais são os elementos que não podem faltar numa representação. Num mapa, por exemplo, os elementos são vários, mas aí a gente tem, no mapa não pode faltar, ou no mapa que eu estou dizendo exemplo de representação, tem várias formas de representar. O mapa não pode faltar um título. O que é o título? O título define que tipo de informação o mapa está trazendo. O mapa não pode faltar legenda. O que é uma legenda? Legenda é aquilo que vai traduzir algumas informações no mapa. Então, tem algumas informações que são convenções, como informações de altitude. Quanto mais baixo for o relevo, eu vou dando uma tonalidade de verde. A altitude vai aumentando, então, de verde ela passa para amarelo, passa para marrom e chega
no vermelho os pontos mais altos. Então você olha no cantinho do mapa, tem lá, ó, vermelho acima de tantos metros, verde de tantos a tantos metros de altitude. Entendeu? Então legenda é isso. A legenda também, além de algumas que são conhecidas internacionalmente, ela traz as convenções, que são essas, ela traz também outro tipo de informação. Se eu tenho no mapinha, por exemplo, um desenho de um aviãozinho, aí eu olho lá embaixo, está significando aeroporto, ou área de pulverização de agrotóxicos, né? Pode ser tudo isso aí. Né? Então, legenda é aquilo que vai traduzir as informações do mapa. Você assiste um filme com língua estrangeira, você tem a legenda para traduzir a interpretação ali, o texto dos atores. Né? Então, título, legenda. O mapa não pode faltar coordenada geográfica. O que é coordenada geográfica? É paralelo e meridiano. O que é coordenada geográfica? É latitude e longitude. Para que serve a coordenada geográfica? Para eu encontrar onde dois pontos se cruzam na superfície da Terra, paralelos e meridianos. Para eu saber que aquela área mapeada está em determinada posição na superfície da Terra. Então isso é essencial para o mapa. Coordenada geográfica. Um mapa, para ser completo, tem que ter a rosa dos ventos. Não é obrigatoriedade, mas ele tem que ter a rosa dos ventos, indicando um dos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Geralmente os dois pontos que mais são indicados são o leste ou o norte. Né? Então, aí a gente tem que ter a rosa dos ventos. E toda a representação da Terra não é só mapa. Toda a representação da Terra tem que ter isso aqui, ó. Escala. O que é escala? Escala é a relação que existe entre o tamanho real de uma área apresentada e o tamanho do desenho. Escala, ela indica o índice de redução de um mapa. Então, a escala nada mais é do que índice de redução. Eu posso pegar uma área de 10 quilômetros quadrados e desenhar ela nessa proporção no mapa. Aí eu vou usar a escala de, por exemplo, 1 por 1000. Significa que quem é 1? O 1 é a área. 10 quilômetros quadrados. Foi 10 que eu falei, né? 10 quilômetros quadrados é uma área. Foi reduzida 1000 vezes, ficou desse tamanho. Se eu reduzisse ela 1 por 500 vezes, ela ficaria o quê? O dobro. Porque eu reduzi menos. E se eu reduzisse ela 1 por 2000, ela ficaria a metade. Então você entendeu que a escala, ela é o índice, faltou um zerinho aqui no 2000, é um índice de redução. Quanto maior for esse número, menor será o mapa. Ó, 2000 é o maior número desses três, o mapa ficou menor. A escala, como ela indica o índice de redução, nas escalas com números pequenos, vamos ter mapa grande. Eu reduzi pouco. Então, para a escala, você pensa de razão inversa.
Número pequeno, mapa grande, escala grande. Então, número pequeno é escala grande. A maior das 3 escalas no exemplo aqui, ó, é 500. A menor das 3 escalas nesse exemplo é 2.000. E a intermediária é 1.000. 500 é o maior mapa, porque eu reduzi a área só 500 vezes. Aqui eu reduzi a área 2.000 vezes, ela vai ficar menor. Número pequeno, escala grande, mapa grande. E mapa, que tipo de mapa ou representação? A gente está falando de mapa, mas a gente vai ver daqui a pouco vários tipos de representação. Que tipo de representação a gente traz mais informações? Numa representação pequena ou numa representação grande? Né? Então a gente vai ver que numa representação grande, mapa grande, tem como eu colocar mais riqueza de detalhes. Então, se eu quero um mapa com riqueza de detalhe, eu uso escala grande. E o que é escala grande? Número pequeno. Certinho? Então aí a gente tem os elementos de um mapa. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar dessa escala aí. Ó, a cartografia, essa representação do mapa, ela tem que assegurar que 2 condições básicas. A cartografia, ela tem 2 tipos de questões que são retratadas na superfície da Terra. A questão espacial, que é a questão principal, né? É a questão da superfície da Terra, que pode ser um espaço natural ou espaço geográfico. E a gente tem que retratar a questão temporal. Ou seja, como a superfície da Terra está em constante transformação, principalmente pelo homem, a gente tem que localizar essa representação no tempo e no espaço. Por isso, a dica, quando você vai estudar geografia, geografia tem que te responder 3 perguntas. Né? A primeira pergunta é: onde fica? Localização. A segunda pergunta: qual a causa? A terceira pergunta: quais as consequências? Você vai estudar um tema, vamos pegar um tema comum de geopolítica. Você vai estudar um tema atual, o Brexit, a saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha, da União Europeia. Primeira coisa que você tem que fazer, ir lá e localizar. E onde é que eu localizo o Reino Unido? No mapa. Não tenham medo de observar mapa. Mapa é esclarecedor. Cada vez que você olha num mapa, você aprende algo diferente. Não tem como. Você vai olhar lá a Grã-Bretanha, aí você fala: nossa, cara, olha quais são os países que compõem a Grã-Bretanha. Reino Unido, eu não sabia que era Inglaterra, Escócia, País de Gales e esse pedacinho da Irlanda do Norte. Nossa, cara, aqui tem um Eurotúnel da França para a Inglaterra. Olha essa fronteira aqui. E se você pegar, como é que é a questão temporal? Se eu pegar um mapa da Idade Média, eu vou ter uma representação completamente diferente. Por isso, uma dica também é você perguntar para os seus professores, tanto de geografia ou de história, ou quando você está estudando aí sozinho, sem professor, só pela nossa rede Enem, você se perguntar: onde fica? Eu vejo lá num texto de história, Mesopotâmia, onde fica? Península do Sinai, onde fica? Europa Setentrional, opa, onde é que fica? Quais são os países que se compõem essa Europa Setentrional? E o mapa tem que ser temporal. Eu vou olhar um mapa
da Mesopotâmia, o que eles chamam de Mesopotâmia, a terra entre rios, fica entre dois rios, uma extensa planície entre dois rios, Tigre e Eufrates. Legal, cara, está no Iraque. Entendeu? Então, o mapa tem que servir a isso. Então, para você que está estudando geografia, gente, geografia, toda leitura de geografia, você tenta responder 3 perguntas: localização, causa e consequência. O que causou a saída ou o pedido de saída do Reino Unido da União Europeia? Quais serão essas consequências que a gente pode ter? Então, é dessa maneira que você vai estudar geografia. E por isso, a dica para você estudar qualquer assunto de geografia é com uma representação do lado. Um mapa. Um mapa do Brasil. Vai estudar Goiás, vai estudar a região sudeste. Olha no mapa. Vê a localização. Entenda como essa localização influencia. Como a Mesopotâmia, porque a Mesopotâmia era muito importante para o mundo antigo, por causa da água, simplesmente isso, num lugar extremamente árido e terras férteis. Então, por isso que a gente lá no começo da aula levantou a ideia de que cartografia também é uma ciência usada em geopolítica. Bom, olha aqui, a representação da Terra tem que atender a essas necessidades. Assim sendo, agora aqui, ó, vamos entender que isso aqui é importante. Tem 5 tipos básicos de representação da Terra. O primeiro tipo, quando se fala de representação da Terra, e até eu estou incidindo nessa ideia aqui, fala de mapa. Mapa é uma das formas de representar a Terra. A primeira forma de representar a Terra, como vocês estão vendo aí, ó, é o globo terrestre. O que é o globo terrestre? O globo terrestre é simplesmente a melhor e a mais fiel forma de representação do nosso planeta. O globo terrestre, ele representa a Terra exatamente como ela é, na sua forma. Os terraplanistas odeiam essa parte da aula, né? Então, a Terra é uma esfera. O globo terrestre representa a Terra como ela é. Um outro ponto positivo da utilização do globo terrestre. O globo terrestre, além de representar a Terra na sua condição original, o globo terrestre representa a localização e a real proporção entre os continentes e os oceanos. Sim, se eu olhar o globo terrestre, eu vejo que a África é maior do que a Europa. Se eu olhar o globo terrestre, eu vejo que o Pacífico é o maior de todos os oceanos. Então ele traz essa proporção muito próximo da realidade. Então a melhor e a mais fiel representação da Terra é o globo terrestre. Rocha, então se o globo terrestre é a melhor e a mais fiel representação da Terra, por que ele é pouco utilizado? Eu uso mais mapa do que globo terrestre. É simples. Ó, primeiro, vamos entender. O globo terrestre representa a Terra como um todo. E para eu reduzir o planeta numa coisinha desse tamanho assim, eu vou utilizar uma grande escala ou uma pequena escala? Aí o povo todo me respondeu: uma grande escala, uma pequena escala. Quanto maior for o número de redução, menor é a escala. Então você observa que globo terrestre está lá.
ele é bom para eu olhar a forma da Terra, ele é bom para eu olhar a localização dos continentes e oceanos, ele é bom para eu olhar a proporção, mas ele me traz poucas informações. Eu quero informação do Brasil, no globo terrestre, está lá um espaçozinho pequenininho. Eu quero uma informação da região sudeste ou da região centro-oeste, nem tem. Eu quero informação sobre, por exemplo, a cidade de Goiânia ou Teresina, no Piauí. Geralmente não tem nenhum pontinho preto representando a localização delas. O globo terrestre só me traz informações gerais. Então, primeiro, desvantagem do globo terrestre sobre o mapa. Segunda, desvantagem do globo terrestre sobre mapa. Apesar de ser a melhor e a mais fiel representação da Terra, o globo terrestre não permite comparações. Como assim, Rocha? No mapa, eu ponho todos os continentes e olho para todos ao mesmo tempo. No globo terrestre, não. Se eu olhar a América, eu não enxergo a Ásia e vice-versa. Uma outra ponto negativo que deixa o globo terrestre de canto, apesar de ser a melhor e a mais fiel representação. O globo terrestre, gente, ele é um trambolho. Não cabe no seu bolso, não cabe na sua pasta, não cabe no seu porta-luva. Até para levar no porta-mala de um carro, ele é desajeitado. Então, a dificuldade de manuseio. Por isto e outras situações, o globo terrestre, apesar de ser a melhor e a mais fiel representação da Terra, foi ficando de lado. E em seu lugar surgiu uma outra representação, que são os mapas. Ou mapa. O que é o mapa? Mapa é a representação da superfície curva da Terra numa folha plana. Opa. A Terra é uma esfera. E eu represento essa esfera aqui, numa folha plana. E quando eu represento essa esfera numa folha plana, olha o que acontece. Olha aqui para mim, presta atenção. Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, legal, tá faltando um pedacinho do... Aliás, ao contrário. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Vocês estão notando que está faltando um pedacinho do Trópico de Capricórnio aqui, mas complementem aí na sua mente. Círculo polar ártico, círculo polar antártico. Eu tenho esses 5 paralelos importantíssimos. Eu parto o globo terrestre e coloco no mapa. Eu parto a esfera e coloco numa coisa plana. Olha o que vai acontecer com essas linhas, olha os círculos polares aqui. Elas vão esticar. Está entendendo? Então, aí, quando eu falo de mapa, é isso. Mapa é a representação da superfície curva da Terra sobre uma superfície plana. Quando eu represento o curvo num plano, apresenta deformidades. O que são essas deformidades? Essas deformidades, para a gente corrigir essas deformidades, seriam o quê? Algumas regiões são esticadas, outras são encolhidas. Para amenizar os problemas das deformidades, daqui a pouco a gente vai falar sobre as projeções cartográficas. Tá? Então a gente vai ter as projeções cartográficas. Mapa representa a superfície curva da Terra ou de parte dela. Olha aí, presta atenção. Já é uma vantagem sobre o globo terrestre. Eu posso ter um mapa do mundo inteiro, ou eu posso ter um mapa de uma parte do mundo. Eu posso ter um mapa só do Brasil. Eu posso ter um mapa só da região centro-oeste, ou só da região sul ou sudeste.
Eu posso ter um mapa só do estado de Goiás ou só de São Paulo, só da cidade de Goiânia ou da capital de São Paulo também. Posso ter um mapa só do meu bairro. Então, mapa é isso. Diferente de globo terrestre, ele é a representação da superfície da Terra ou de parte dela. Nós acabamos de alguns minutos atrás falar que uma representação tem que ter e o que não pode faltar no mapa. Título, recapitulando, título, convenções, legenda ou convenções, coordenada geográfica, rosa dos ventos, é bom ter, e por último, escala. Então, aí, essa é a situação de um mapa. O mapa refere-se a isso. Bom, a terceiro tipo de representação. O terceiro tipo de representação é a carta. Muitas vezes, ela é chamada também de carta topográfica. O que é carta topográfica? É a representação de áreas menores da superfície da Terra com escala grande. Opa, vamos parar para pensar. O que é escala grande? É número pequeno. Então, a carta, eu não tem como eu fazer uma carta topográfica do Brasil e colocar numa folha só, porque eu vou precisar de uma folha do tamanho da Amazônia. Eu vou reduzir pouco o Brasil. Entendeu? Então, carta topográfica, ela serve para colocar principalmente municípios, bairros principalmente. A carta topográfica, as distâncias da carta topográfica tem que ser exata. Se você pega uma carta topográfica de um bairro e de uma esquina a outra está falando que tem 370 metros, se você medir no terreno, tem que ter 370 metros. Então a carta topográfica é representação da superfície da Terra com escala grande. Escala grande, lembrando, número pequeno, ou seja, pouca redução. Então, não tem jeito de eu fazer uma carta topográfica do mundo numa folha só. Então, isso é carta topográfica. Bom, o quarto tipo, já é para alguns futuros profissionais. O quarto tipo é a planta. A planta é a representação de áreas menores ainda na superfície da Terra. A planta é muito usado por profissionais, por engenheiros, por arquitetos. A planta é a representação da superfície da Terra de forma bem exata. Se numa planta de um imóvel feita por um arquiteto e executada por um engenheiro, a escala dela tem que, quando o arquiteto desenha, ele coloca a escala, aí o engenheiro vai e mede, e ele sabe o tamanho daquela parede, a espessura dela. Então, a planta é muito usado por profissionais, já é uma forma de representação da superfície da Terra, mas para profissional. Então a gente tem a planta. E a escala da planta? É escala maior ainda. Escala grande, porque a planta, dificilmente eu vou ter a planta de um quarteirão. Eu tenho a planta de um imóvel. Eu tenho a planta de uma área, pequena área dentro da fazenda. Né? Eu tenho uma planta de um pequeno espaço. Então, planta é representação de pequenas áreas na superfície da Terra com escala grande. Batendo na tecla, escala grande, número pequeno.
né? E por último, a gente vai ter o croquis. O que é esse croquis? O croquis é a representação da superfície da Terra sem informações precisas. Sabe, antigamente tinha muito disso. Hoje, quando você é convidado para uma festa, quem te convidou manda no seu WhatsApp a localização. Você clica em cima, está praticando cartografia ali. Vai sair lá em cima. Mas eu sou da época que, quando se convidava a gente para a festa, dava o endereço, e se o endereço era difícil, o indivíduo desenhava um mapinha para você chegar lá. E muitas vezes, com esse mapinha, feito de forma artesanal, de forma grosseira, esse mapinha, ele te leva à superfície da Terra. Então, nesse mapinha, não tinha título, ou o título seria Festa da Casa do Zé. Esse mapinha não tem escala, esse mapinha não tem legenda, ele tem uma descrição artesanal da superfície de um ponto qualquer da Terra. Croquis também é muito usado, por exemplo, em imóveis. O brasileiro tem no seu imóvel o chamado puxadinho, né? Então, o puxadinho que não usa cálculo de engenheiro, que não é produzido por engenheiro, não tem cálculo de arquiteto. Então, o cara chega lá e desenha um pedaço de ampliação do imóvel dele, ou até a casa inteira que ele pretende construir, e fala para o pedreiro: seu Zé, faz. E o seu Zé faz do jeito dele, apenas com um esboço, né? Então, aí a gente tem o croquis. Então, essas são as 5 principais formas de representação da superfície da Terra. Bom, o mapa, de acordo com o seu objetivo e também as suas finalidades, os mapas dividem-se de várias maneiras. O mapa pode ser mapa geral, né? Os mapas gerais, cartas topográficas ou mapas gerais, são aqueles que trazem informações gerais. Aquele mapa que você pega tem informação de ferrovia, informação de rodovia, informação de município, informação de cidade, informação de economia. Mapa geral traz várias informações, né? Então, nesse mapa geral. E os mapas especiais? O mapa especial, ele atende principalmente a categorias e até categorias principais. Por exemplo, uma planta é um mapa especial. Ela vai atender a uma categoria de trabalhadores, o arquiteto ou o engenheiro, né? Então, coisa mais... Ou eu vou fazer um estudo sobre o meio ambiente. Eu preciso de algo. Um estudo sobre as tão famosas barragens da Samarco, da Vale, espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Aí eu preciso de quê? Eu preciso de uma planta, eu preciso de um mapa especial. Então, mapa especial, eles são mapas confeccionados com especificidade para determinadas categorias. Biólogos, técnicos, planejadores, saneamento básico, entendeu? Então aí a gente tem os mapas. Quanto aos objetivos, eles podem ser geral ou eles podem ser específicos. E eles podem ser mapas temáticos, né? Mapa temático, eu posso pegar um mapa e destacar só um tema nele. Mapas climáticos do Brasil, mapas dos climas do Brasil. Mapa do relevo brasileiro. Mapa da indústria mundial. Então eu vou desenhar um mapa a partir de um tema. Mapa da fome. A ONU mantém um mapa temático, que é um gráfico onde no mapa mundi indica os países que mais de 5% da sua população passa fome. Brasil saiu do mapa da fome em 2015 e
pelos estudos preliminares, a gente está voltando de novo por causa da crise econômica mundial. Então, quando é que a ONU considera que um país passa fome? Quando mais de 5% da sua população não tem as mínimas condições de caloria necessária à manutenção de uma boa saúde. Tá beleza? Então, isso aí seria um mapa temático. Bom, aí tem um gráfico, né, sobre geral, especial, temático. Mas eu quero, como nós já falamos, vamos saltar de novo e voltar para a escala. Escala, e por que a gente está insistindo em escala? Que você vai encontrar no Enem, escala na sua prova de matemática. E aí, ó, geografia te salvando na prova de matemática, né, gente? Você que é apaixonado por humanas e está aqui para a gente prestando atenção na aula, resolvendo as listas de exercício que o curso dispõe para você, né? Fazendo tudo que a gente pede para você saber fazer. A maioria das pessoas que são muito boas em humanas, muito interessadas por humanas, o maior sacrifício deles são as exatas. Então, nesse caso, geografia te ajuda, no mínimo, a responder uma questão do Enem. Prova de matemática, a prova do Enem de 2018 de matemática trouxe uma questão de cartografia. A escala, então o que é a escala? Escala é a relação que existe entre o tamanho real de uma representação e o tamanho do mapa. A escala indica quantas vezes uma área foi reduzida. Então, eu tenho basicamente dois tipos de escala. A escala numérica. O que é a escala numérica? A escala numérica é a escala representada por números fracionários. Eu pego a escala 1 dividido por 8 milhões. Eu posso representá-la assim, ou eu represento ela assim, ó, 1 dividido por 8 milhões. Quem é o 1? O 1 é a área representada. Brasil, o que é 1? 8.511.966 quilômetros quadrados. O que essa escala está querendo dizer? Eu não falo 1 dividido por 8 milhões, eu falo 1, esses dois pontos, por 1 por 8 milhões. Quer dizer que, o que isso quer trazer para a gente? 1 centímetro no mapa equivale a 8 milhões de centímetros no terreno. Nossa, Rocha, que legal! É assim que eu vou saber o tamanho da área mapeada. Então, suponhamos que a gente tem um mapa na escala de 1 por 8 milhões. E aqui eu tenho um ponto A, vamos dizer que é uma cidade, e o ponto B, uma outra cidade. Eu venho com uma régua e meço de A para B. Eu encontro que de A a B deu 10 centímetros. 1 centímetro é igual a 8 milhões de centímetros, significa que 10 centímetros será 80 milhões de centímetros. Entendeu? Em linha reta, entre essas duas cidades, a gente tem 80 milhões de centímetros. Tá. Centímetro não é a unidade métrica ideal para mapa. Centímetro talvez seja usado em planta. Mas para mapa, eu uso quilômetros. Então,
1 centímetro no mapa, 80 milhões de centímetros. Como é que eu faço isso? Transformo para quilômetros. Como é que eu vou transformar para quilômetros, gente? Uma maneira muito simples. Como eu vou transformar isso aqui para quilômetro? Matemática manda você dividir por 1000. Não, não faz isso não. Lembra daquela tabelinha do ensino fundamental que você aprendeu, das unidades métricas? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu estou em centímetros, estou nessa casa de centímetros. Quero passar para a casa de quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui e corto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância de A para B, 800 quilômetros. Entendeu? Então aí a gente tem a escala. É isso que vem na prova de matemática. Na última prova de matemática veio um textozinho histórico, falando de um mapa antigo, que a escala dele era tanto, perguntou a distância. Então, é assim, é para isso que serve a escala. Essa que eu acabei de falar é o primeiro tipo de escala, que é a escala numérica. Ela é representada por números. O segundo tipo de escala é a escala gráfica. E o que é a escala gráfica? Escala gráfica, ela é representada por uma reta seccionada, onde cada centímetro no mapa tem a sua equivalência em quilômetros no terreno. Quando que a gente achou aqui na numérica, na escala de 1 por 8 milhões, a gente viu que 1 centímetro equivale a 80 quilômetros, né? Pois 10 centímetros deu 800 quilômetros. Isso. Então, como é que seria essa escala aqui, ó? Se eu pego a escala de 1 por 8 milhões, vamos colocar no papel que fica mais certo. Eu quero transformar isso aqui para quilômetro, corto 1, 2, 3, 4, 5, é isso que eu falei. 1 centímetro por 80 quilômetros. Como é que eu vou representar isso na escala gráfica? É uma reta, e nessa reta vem 0, 80, 160, né? E aí sucessivamente, 160 mais 80, 240 quilômetros. Então, 1 centímetro no mapa é igual a 80 quilômetros. 2 centímetros, 160. 3 centímetros, 340. Né? Então, aí a gente vai ter esse tipo de escala. Observe que ela já é mamão com açúcar. Ela já vem assim, ó. É só você olhar no mapa, descobrir a distância entre dois pontos, ver quantos centímetros tem no mapa e multiplicar por aqui. Isso é escala. Para calcular escala, você tem 3 formulazinhas. Mas a gente vai apresentar uma delas, para não ficar forçando você a decorar. Eu tenho uma fórmula que é assim, ó. Escala é igual distância real sobre distância gráfica. O E significa escala. O D maiúsculo, distância real, que é a distância no terreno. O D minúsculo, a distância gráfica, que é a distância no mapa. Então, se eu estou falando no mapa, a escala
é representada em centímetros. O desenho também. Dificilmente eu vou ter um mapa que tem mais de metro de tamanho. Posso ter, mas é mais difícil, né? Então, aí eu tenho. E o desão no mapa é representado em quilômetros. Tem uma questão que já caiu até na Universidade Estadual de Goiás, que é mais ou menos assim, ó, o texto dela. Goiânia e Anápolis estão separados por 5 centímetros em um mapa de escala 1 por 900 mil. Determine a distância real entre essas duas cidades. Real em linha reta entre essas duas cidades. Então, o que eu faço? Substituo na fórmula. Goiânia e Anápolis estão separados por 5 centímetros em um mapa de escala 1 por 900 mil. Então, eu tenho 900 mil centímetros é igual desão, determina a distância real entre elas, sobre desenho, 5 centímetros. Você já sabe, seu professor de matemática já te ensinou que a gente não deve realizar operações com unidades diferentes, mas está de boa, centímetro com centímetro, cair numa regrinha de 3 aqui, ó, equaçãozinha do primeiro grau, regrinha de 3, D vezes 1, D é igual 900 mil centímetros vezes 5 centímetros, D é igual 4.500.000 centímetros. D é igual, então, passando para quilômetros, corto 1, 2, 3, 4, 5, D é igual 45 quilômetros. Você acredita que 73% dos candidatos erraram essa questão? E por que erraram a questão? Porque as opções vieram, letra A, 4,5 quilômetros. Letra B, 4.500 quilômetros. Letra C, 450 quilômetros. Letra D, 45 quilômetros. Você nota que as respostas só mudou a vírgula de lugar apostando no seu erro na transformação. Então, assim como a prova de matemática no passado fez isso. Simples, muito simples cálculos de escala. Com esta fórmula, o problema pode pedir a escala, pode pedir a distância gráfica, a distância real, pode pedir a distância do mapa. Só você substituir nessa fórmulazinha. Escala é igual distância real sobre distância gráfica. Beleza? Então você tem esta visão de mapa aqui, essa visão de escala. Ela serve para te dar a noção do tamanho da área mapeada. Então, escala está aqui. Escala numérica e escala gráfica. Bom, agora vamos entrar aqui na paixão dos Enems. 2018, anomorfose. 2017, símbolo da ONU. 2016, escala. 2015, ou seja, de lá para cá, não teve Enem sem cartografia. Desde que o Enem é chamado de novo Enem, que é de 2010 para cá, e agora talvez a gente tenha um novíssimo Enem, não sei, não faltou cartografia. Porque, gente, é que eu acabei de falar para vocês. Cartografia, localização é a base da geografia. 3 são os assuntos que você tem que saber responder em geografia. Localização, causa e consequência. Pronto, aprende isso, você estuda. E aprende qualquer texto de cartografia.
Como as representações fora o globo terrestre, elas representam a superfície curva da Terra numa superfície plana. Quando eu pego o curvo e coloco num plano, vai dar as deformidades. Nestas deformidades, para corrigir ou amenizar essas deformidades, eu uso técnicas diferentes de projeções. Então, isso são projeções. São técnicas na elaboração das representações da superfície da Terra, na qual eu vou usar a mais adequada para o assunto que eu quero retratar. Assim sendo, nós temos as projeções são classificadas em 2 tipos. As projeções são classificadas em 2 tipos. O primeiro tipo de projeção, quanto à forma geométrica. Quanto à forma geométrica, eu tenho 4 tipos de projeções, que são conforme, equivalente, equidistante e afilática. Parece bem complicado, mas não é. Preste atenção nas minhas palavras. Primeira projeção é a projeção conforme. Na sua cabeça, muda esse N da palavra conforme e põe um M de mamãe. Então vai ficar conforma. A projeção conforme é aquela projeção que prefere mostrar a forma dos continentes. Ela não mostra tamanho, ela simplesmente pega a Terra e abre a Terra e você vai observar que quando ela abre a Terra aí, eu vou ter na Terra que ela abre, a gente vai ter aí então esticado as altas latitudes. Olha aí, nesta projeção que vocês estão vendo aí, eu tenho aqui a Groenlândia. Encontraram Groenlândia aí? Tá. Aqui, Groenlândia, 2 milhões de quilômetros quadrados. Brasil, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Olha o tamanho dessa Antártida aí, gente. Observe esse mapa. Esse mapa, ele está muito mais preocupado. Ele está mais preocupado em mostrar a forma dos continentes. É um mapa, é uma técnica utilizada pelo cartógrafo belga do século XVI, Mercator. É o mapa que você mais conhece, é essa forma, né? Então, Mercator já usava essa forma aí para você entender. No século XVI, os mapas, principalmente mapas mundiais, queriam mostrar rotas de navegação. Por isso, se eu quero mostrar rota de navegação, eu quero mostrar o mais detalhado possível. Então, o que é um mapa conforme? É um mapa que apresenta a forma, ele não está preocupado em distorcer o tamanho. Nesse mapa você viu aí o exemplo da Groenlândia, aparece 4 vezes maior do que o Brasil, sendo que ela é 4 vezes menor. O segundo tipo de projeção, conforme a geometria, é a projeção equivalente. Vocês estão vendo no mapa aí a projeção equivalente.
O que é a projeção equivalente? A maior preocupação da projeção equivalente é mostrar o tamanho das coisas, o tamanho dos continentes, o tamanho da área. Você pode observar lá no mesmo exemplo, a gente pega a Groenlândia, que está lá no hemisfério norte, que você está vendo aí a Groenlândia no hemisfério norte, e pega agora o Brasil aqui no hemisfério sul, bem próximo do Equador. Agora sim, eu olhando e comparando Groenlândia com o Brasil, eu vejo que a Groenlândia é 4 vezes menor do que o Brasil. Então aí eu vou ter essa situação aí, né? Essa situação de que o mapa equivalente, olha o nome, equivalente, ele equivale ao tamanho proporcional das áreas. Neste mapa apresentado aí, você olha que o Oceano Pacífico é o maior de todos os continentes. Você faz uma comparação da África com a Europa, olha a verdadeira proporção. E voltando no mapa anterior, fazendo uma comparação com o mapa anterior aqui, ó, nesse mapa anterior, você olha a desproporção. Então o mapa anterior, a projeção anterior, conforme, preocupa-se com a forma. Equivalente, preocupa-se com o tamanho. Certinho? A terceira, aí, antes de falar da terceira, a gente tem aqui uma comparação entre conforme e equivalente. Na conforme, que está mais preocupada em mostrar a forma, ela distorce o tamanho das altas latitudes. Então, na conforme, eu tenho aí uma comparação da África com justamente a Groenlândia. Olha aí, a África e Groenlândia aparecem do mesmo tamanho, na mesma proporção, na conforme. E no segundo mapa, que você está vendo aí, África e Groenlândia, nessa África e Groenlândia, no segundo mapa, eu tenho a projeção equivalente. Olha, a real proporção da Groenlândia com a África. O mapa, nós vamos falar daqui a pouco, mais aprofundado de um mapa de Mercator e o mapa de Peters, né, que são duas projeções muito famosas. Mas eu só vou falar quando eu classificar de acordo com a segunda forma de classificação, que é a forma da superfície. Então, aí essa é a diferença entre equivalente e a diferença entre conforme. O terceiro tipo de projeção que a gente vai ter é a projeção equidistante. Olha aí, o mapa da ONU, a resposta da questão de 2017, que a maioria dos candidatos erraram. A questão do Enem de 2017 deu o símbolo da ONU, que é esse símbolo azul aí, com um mapa mundi, mas com uma visão diferente. Ele pegou um dos polos como centro e, com um dos polos como centro, o mapa mundi foi desenhado. Ela é uma projeção equidistante. Por que que ela é equidistante? Porque elas não apresentam deformações em linha reta. As deformações delas são na curva. Olha no mapa aí, como os paralelos aparecem. Os paralelos são arredondados e os meridianos são retos. Diferente das duas outras projeções anteriores, que aparecem paralelos e meridianos retos e perpendiculares entre si. A projeção da ONU, ou seja, melhor dizendo, o símbolo da ONU é esse símbolo que toma como base central um dos polos. E a partir do polo, ele desenha o resto do planeta. Você observa que o polo norte é tomado como centro. Porque esse polo norte tomado como centro,
Hemisfério norte tem mais população, é mais importante economicamente. Então eu vou ter perto do Polo Norte, América do Norte, Europa, as principais potências da Ásia. É como se eu estivesse olhando o globo terrestre de cima para baixo. Quando eu olho um globo terrestre, lembrando que não tem, eu esqueci de falar para vocês, qualquer ângulo é ângulo para olhar mapa, viu gente? Não tem mapa de cabeça para cima e não tem mapa de cabeça para baixo, pois a Terra é uma esfera, a Terra é uma, entre aspas, bola. E quando você está assistindo um jogo de futebol e a bola está rolando pelo gramado, você não fala que a bola está de cabeça para cima, cabeça para baixo, cabeça para cima, cabeça para baixo. Então, por isso, olha o mapa da ONU, voltando aí no símbolo da ONU. Ela coloca, se eu estou olhando o globo terrestre por cima, entre aspas, eu vejo o Polo Norte bem, vejo a Europa, a Ásia e a América do Norte bem. Hora que chega no Equador, eu não enxergo mais nada, porque a Terra é uma esfera. Minha visão não faz curva. Então, o que essa projeção vai fazer? Ela vai deformar a linha do Equador, os lugares abaixo da linha do Equador. E o que a primeira projeção, conforme faz? Ela deforma o tamanho. Voltando nessa projeção aqui anterior, olha, a projeção equivalente. Você vê que o tamanho não é deformado. A área não é deformada. É deformada a forma dos continentes. Que eu desenho o continente sem nenhum detalhe. Na anterior, eu tenho a deformação das altas latitudes. Polo Norte e Polo Sul. Olha o tamanhozão da Antártida aí. E nessa aqui a Antártida nem aparece praticamente. E nessa projeção que nós estamos falando, que é a projeção equidistante, essa projeção equidistante vai mostrar com mais perfeição, ou seja, melhor, perfeição não existe, mais próximo da realidade, a forma do hemisfério norte. Daí, desta projeção, alguns dizem que surgiu a ideia de chamar os países ricos de centrais, estão no centro do mapa da ONU, e os países fora, pobres, periféricos. Observe, na projeção anterior, valoriza o Equador. Na projeção da ONU, valoriza o hemisfério norte. Então, países centrais e país periférico. O único país central que está abaixo da linha do Equador é a Austrália. Mas aí é coisa para uma outra aula, falar de IDH, falar de central e periférico. Então essa é a terceira projeção com relação à forma geométrica. A quarta projeção são as projeções afiláticas. Reparem no detalhe da projeção afilática. A projeção afilática é aquela que tem uma preocupação principal: mostrar que a Terra é uma esfera. Talvez essa projeção seja a que os terraplanistas mais odeiam, fora o globo terrestre. Então, eu tenho um mapa mundi, onde eu, diferentemente do globo terrestre, eu estou mostrando numa superfície plana que essa superfície é esférica. Depende, aí eu vou ter que escolher um ponto que eu quero demonstrar. Num desses mapas, eu quero mostrar todos os continentes. Como está no primeiro mapa aqui, ó, todos os continentes demonstrados de um lado. Mas o desenho me traz a ideia de que a Terra é uma esfera. Como todos os outros desenhos me trazem isso. Então, a gente vai ter essa projeção afilática. Então, o primeiro tipo de projeção é a projeção quanto à forma geométrica.
O segundo tipo de projeção é a projeção quanto à superfície. Então, nós vamos ter a projeção quanto à superfície utilizada. Quanto à superfície utilizada, a gente tem 3 tipos de projeção. O primeiro tipo, que está aí já no desenho que você está vendo, é a projeção cilíndrica. O que é a projeção cilíndrica? É aquela projeção que pega a Terra como um cilindro. Eu pego o globo terrestre, parto ele ao meio. No meio eu tenho 0 grau Greenwich, nas pontas eu tenho 180 graus, e aí quando eu junto 180 com 180, parece a música de axé, né? 180, 180, 360, eu formo um cilindro, a projeção cilíndrica. Abre a Terra, paralelos e meridianos são perpendiculares na projeção cilíndrica. Aí eu vou trazer para vocês 2 caras que despencam nas provas. 2 cartógrafos que usam esse tipo de projeção. Primeiro, trazer 3 na realidade. Primeiro é Mercator. Mercator é um cartógrafo belga do século XVI. Foi o primeiro a desenhar todos os continentes do mundo, bem próximo do que é hoje. Mercator é uma projeção conforme. Ai, Rocha, como eu sei que a projeção é conforme? A forma mais fácil é você comparar Groenlândia com o Brasil. Apareceu um mapinha que Groenlândia é maior que o Brasil, ela é conforme. Apareceu um mapinha que a Europa está grandona, ela é conforme. Apareceu um mapinha que a Europa está do tamanho ou maior do que a África, ela é conforme. E o que a projeção conforme prioriza? Ela prioriza mostrar a forma dos continentes. Ela não prioriza mostrar o tamanho. Então, Mercator é uma projeção conforme, né? Gerhard Mercator, do século XVI. Então, ele faz o primeiro mapa mundi numa projeção conforme. Observe que a África e a América do Sul, assim como a Austrália, são retratadas na sua proporção, mas a Europa, a Ásia e o Oriente Médio são desproporcionais em seu tamanho. Então a gente tem aqui a projeção cilíndrica de Mercator. Muitos, como eu disse no começo dessa aula, que a Terra, ou melhor dizendo, o mapa, ele é um texto do autor, e no século XVI, aí a gente tem a Europa dominando o mundo, Portugal e Espanha, lá no século XVIII Inglaterra, no século XIX França, Alemanha, mais Estados Unidos, Japão, né, com a terceira Revolução Industrial. Mas na época desse mapa aí, o Mercator já pegou a Europa, colocou no meio, acima de todo mundo e maior, tentando passar uma imagem de superioridade da Europa. Por isso eu chamo esse mapa de eurocêntrico. Entendeu? Então, o mapa de Mercator é uma projeção cilíndrica conforme. Junta os 2 tipos. Quanto à forma geométrica, ela é conforme. Quanto à superfície, ela é cilíndrica. Outra projeção cilíndrica é a projeção do alemão Arno Peters. Muita gente chama de Peters, mas a pronúncia certa é Peters, porque ele é alemão. Peters, se ele fosse inglês. Arno Peters, ele faz essa projeção nos anos 70. Fala a verdade, você olha para essa projeção, você vai ver em mais destaque a África e a América do Sul. Você observa que essa projeção, se eu juntar os 2 lados, esses 180 de cá
e esse 180 de cá, eu vou ter um cilindro. Legal, tentei desenhar um cilindro aqui. Ficou mais ou menos. Eu vou ter uma projeção cilíndrica. Então, o mapa de Peters é uma projeção cilíndrica. Mapa de Peters é uma projeção cilíndrica. Só que ele é uma projeção cilíndrica equivalente. Como ele mostra principalmente aí, ele mostra principalmente a África. Eu vou ter nesse mapa aí, a África-América, eu vou ter nesse mapa uma ideia de que ele passa uma visão do mundo periférico, do mundo subdesenvolvido. Tá bom? Então aí a gente tem a África nessa situação. Bom, cilíndrica equivalente, subdesenvolvida, criada nos anos 70, quando está se popularizando no mundo a geografia, cujo um dos grandes pensadores é Milton Santos, a chamada geografia crítica. O mapa de Peters, muitas vezes ele aparece assim, ó. Aqui não é Peters, mas ele aparece assim também. Ou seja, de cabeça para baixo, como na projeção de Obadiah. Eu posso pegar esse mapa e colocar de cabeça para baixo. E aí no Enem ou no vestibular vai ter a opção para te enganar, dizendo: o mapa não apresenta a realidade porque ele está de cabeça para baixo. E aí você mais desavisado, parece tão óbvio, isso aí vai marcar como verdadeiro. Não existe mapa de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Mapa é representação da Terra. E como a Terra é uma esfera, eu posso representar a Terra do jeito que eu bem quiser, ou do jeito que eu bem entender. Então a gente tem aí a superfície da Terra representada na projeção de Peters como sendo um mapa, né, cilíndrico equivalente. Mercator cilíndrico conforme. Peters cilíndrico equivalente. A terceira projeção cilíndrica, muito pouca utilizada, geralmente a gente fica mais de Peters ou Mercator, é o que tem mais caído, mas vamos lá, a projeção de Obadiah, né? É uma projeção já criada depois da de Peters. O que a Obadiah tenta fazer? Ela tenta juntar um pouco de conforme com um pouco de equivalência. Então é um mapa que desenha com mais detalhe a forma dos continentes e é um mapa que desenha com mais detalhe a proporção dos continentes. Ele apresenta geralmente o mapa, entre aspas, que a gente está falando aí, de cabeça para baixo. E o mapa de cabeça para baixo, olha aqui, ó. Aqui está a Europa. Aqui eu tenho a América. E aqui eu tenho a África. Quando eu mostro um mapa dessa maneira, você observa que eu tirei do centro a Europa. Então esse mapa, diferentemente do mapa de Mercator, ele não é eurocêntrico. E ele já é apresentado de cabeça para baixo, lembrando entre aspas, justamente para quebrar essa visão eurocêntrica de mundo. Então, esse mapa de Obadiah, a gente vai ter essa característica principal desse mapa aí, numa tentativa de juntar equivalente com conforme. Segundo tipo de projeção quanto à superfície, é a projeção plana, né? Ou a projeção azimutal. A projeção plana ou a projeção azimutal, ela pega, estou terminando aqui rapidinho, ela pega a projeção plana e a projeção azimutal, ela pega a Terra por um dos polos e achata a Terra e coloca a Terra numa moeda. Olha aqui, ó, qual que era a resposta do Enem de 2017? A projeção da ONU é uma projeção equidistante e azimutal, ou equidistante e plana. E a terceira projeção que a gente vai ter aqui, ó, é a projeção cônica.
A projeção cônica, ela adota a ideia de que a Terra é uma esfera e ela pega qualquer ponto da superfície da Terra e coloca como centro. Você vai estudar geografia em Cuba, os mapas das escolas cubanas têm Cuba como centro do mapa e a partir de Cuba, do meio do mapa, eu desenho os outros locais do mundo. É até uma forma mais fácil que a gente não aprendeu de entender mapa. É aquela forma onde eu estou aqui no meio, o resto do mundo está assim em relação a mim. Quando o Brasil comemorou 500 anos de aniversário em 2000, teve uma grande festa na Bahia em comemoração ao aniversário de 500 anos do Brasil. A marca utilizada para essa festa foi uma projeção cilíndrica, que pegou o Brasil como sendo o centro do mundo, colocou o Brasil no centro do mapa. E a partir do Brasil desenhou outras áreas do planeta. Então, pessoal, projeções cartográficas está aí. A gente vai precisar de mais uma aulinha bem pequena para a gente falar sobre, além das projeções cartográficas que nós vimos, todas as projeções, a gente vai falar sobre uma outra projeção que caiu no Enem do ano passado, chamado anamorfose, e a gente vai discutir também curvas de nível. Obrigado vocês que ficaram aqui até agora, certo? E venham para a Rede Enem, convoquem os seus amigos, convoquem seus colegas, porque só aqui você recebe conteúdo de qualidade. Valeu, pessoal!